Falando em economia, pode ser uma boa notícia. O Banco Central, agora é o Banco Central, deve reduzir novamente a taxa básica de juros, que é o mínimo que pode ser cobrado durante o ano. Tem um nome esquisito, chama Selic. Essa taxa básica de juros, chamada Selic, o economista gosta é que nem a gente com carta precatória, advogado gosta de um juridiquês, né? A Selic está em 13,75%. Pois bem, o Comitê de Política Monetária do Banco se reúne nesta quarta-feira para analisar as expectativas para a economia e inflação e, assim, decidir sobre os juros do país. Parece que as coisas estão entrando nos eixos, ou será apenas uma ilusão? Capês, na verdade, o Copom nada mais faz do que analisar as condições das políticas públicas adotadas na área econômica para poder baixar ou não a taxa de juros. Ou seja, o Copom não senta lá e fala assim, agora eu acho que tem que ser tanto, agora acho que tem que ser tanto, ou por capricho, vou manter a taxa alta porque isso vai ser ruim para o presidente tal, para o governo tal. Não é com essa regra, não é dessa forma. Até porque já tem gente, inclusive indicada pelo governo, que faz parte hoje lá do Banco Central. Então, o que a gente tem? A gente tem hoje um comitê técnico que olha as condições de inflação, de emprego e renda, de produção interna, de uma série de elementos de dívida pública, de capacidade do governo de saldar seus compromissos. Então, tudo isso é olhado, é analisado, e esse conjunto de fatores que quem tem que dar exemplo é o governo federal, principalmente o governo federal que adota medidas que levam o Copom a verificar que o país tem condição econômica saudável ou um planejamento mínimo para que se possa baixar os juros, sem que isso repercuta de outras formas, como, por exemplo, o aumento da inflação. Então, o Copom, baseado no que o governo vem adotando lentamente de medidas desde o início do ano, poderia no primeiro semestre ter adotado um monte de medidas que não adotou, ou seja, demorou demais para adotar algumas medidas, adotou outras e ainda assim questionáveis, mas com a adoção dessas medidas, com a aprovação do Congresso de algumas pautas nesse sentido, o Copom tem tido condições de, nas suas reuniões, ir abaixando a taxa básica de juros, a Selic. Espero que isso continue a acontecer. No Brasil, hoje, a gente teria e espera que uma taxa Selic abaixo de 2 dígitos possa ser atingida num curto espaço de tempo, porque isso reduz muito o recálculo de juros da própria dívida pública, isso permite que as pessoas possam investir mais, isso permite uma série de coisas, e eu não acho que a gente esteja consumindo no Brasil hoje a ponto de ter um aumento de inflação com uma baixa de queda de juros ali na casa dos 9,75, 9,5. A gente poderia claramente, pela visão de alguns especialistas que eu andei analisando, vendo as análises nos últimos dias, tá com uma taxa de juros já abaixo da casa de 2 dígitos.